Olá, CD concurseira! Olá, CD concurseiro! Dando continuidade à nossa linha de quizzes semana 13. Essa semana a gente acabou atrasando um pouquinho, a gente esteve em Belo Horizonte, num curso no final de semana, e isso acabou gerando esse atraso. Mas, sem mais desculpas, vamos para os quizzes da semana 13. E agora, lembrando, a gente tem 7 dias da semana, né? A partir da semana 13, todos os dias a gente tem um quiz. E aqui vamos comentar 7 vídeos, todos da banca RBO, para quem principalmente vai prestar os concursos desta banca. E agora a gente vai começar com o quiz número 757, Banca RBO. Na verdade, não é Banca RBO, é Banca Indepac, já uma dica de ouro para você. Se você vai prestar um concurso da Banca RBO, é muito importante que você também consiga questões dessa banca Indepac, porque ela tem o edital exatamente igual ao da Banca RBO. E aí você aumenta o leque, aumenta o número de possibilidades de direcionamento de estudo. Banca Indepac, banca parecidíssima com a RBO, os editais sempre são idênticos. Então é um concurso recente, Osasco 2018, de acordo com o Código de Processo Ético Odontológico, no artigo 40, o prazo para recorrer à decisão às instâncias superiores da categoria a partir da data em que o profissional ficou ciente de uma decisão desfavorável será de quanto tempo? Alternativa A, 30 dias, B, 45, C, 60 dias e D, 90 dias. Um adendo muito importante nessa questão. Essa questão foi anulada. Essa questão foi anulada porque foi colocado a numeração do artigo errada. Na verdade, não é o artigo 40, e sim o artigo 36, que diz a respeito desse prazo. Claro que se for o artigo 36, a gente tem um gabarito correto, e isso está descrito nesse Código de Processo Ético Odontológico, que não é um dos assuntos que mais são pedidos quando a gente pensa em código de ética ou a parte de odontologia legal. Dessa forma, para você que vai estudar, seja para o concurso da Indepac, seja para o concurso da RBO, é interessante que você tenha esse contato com o Código de Processo Ético Odontológico, porque pode haver uma pergunta na sua prova que você vai prestar. Então, essa é uma dica importante, banca Indepac parecida com a RBO, e estudar também o Código de Processo Ético Odontológico. Ah, Darcio, não tem, procura? Não tenho, posso procurar? Claro, se você quiser, facilidade, digita o seu e-mail, a gente vai enviar para você esse Código de Processo Ético Odontológico, e aí você vai ter esse material para estudo para essas bancas. E qual que seria essa questão, esse tempo, né, a partir da data, quanto tempo que tem o profissional? Exatamente 30 dias. E vamos ver esse Código de Processo Ético Odontológico, que data de 2004, ele sofre algumas atualizações, inclusive no ano passado sofreu uma atualização, ano de 2019, mas ele data de 2004. E aí, no artigo 36 das decisões dos conselhos regionais, caberá recuso ao Conselho Federal no prazo de 30 dias a contar da ciência dada aos interessados. Recurso, né? Parágrafo único. Quando combinada penalidade de multa ou recurso, somente terá prosseguimento se o recorrente depositar o valor da multa no prazo do recurso. Então isso está presente nesse Código do Processo Ético Odontológico, que data de 2004. Se tiver interesse, manda o e-mail que a gente encaminha para você. Então a questão foi anulada porque não era o artigo 40 e sim o artigo 36. E dessa forma, né, nesse concurso de Osasco, todos aqueles que responderam, eles, mesmo de forma errada, ganharam essa pontuação porque a questão foi anulada. Agora vamos para o quiz 758, Banca Indepac também, esse concurso de Osasco. Único anestésico local do grupo amida que possui um grupo éster, o que lhe confere características peculiares como uma melhor difusão e uma baixa toxicidade, indicado para pacientes com insuficiência hepática. Trata-se de alternativa A, prilocaína, B, mepivacaína, C, pubivacaína e D, articaína. Na verdade, essa é uma questão interessante que derrubou bastante gente. Muitos responderam prilocaína. E na verdade o gabarito correto é
articaína. Então a articaína tem essa particularidade bastante importante, tem um grupamento éster na sua composição, na sua composição química. Dessa forma, esse sal anestésico tem o seu metabolismo. Claro que uma parte desse metabolismo se dá por via hepática, no fígado, mas a maioria dos outros, né, quando a gente pensa nos anestésicos da família amida, são metabolizados sim no fígado. A articaína, por ter esse grupamento éster, uma boa parte é metabolizado no plasma sanguíneo. Dessa forma, pacientes com insuficiência hepática não têm grandes problemas quando a gente compara a articaína dos outros sais anestésicos do grupo amida, como lidocaína, mepivacaína, prilocaína, porque esses anestésicos têm sim grande parte do seu metabolismo na região do fígado. Então esses pacientes que têm um problema no fígado, essa insuficiência hepática, vão ter problemas para a excreção desse fármaco. Então, bem tranquilo, muitas pessoas erraram essa questão, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lembrando, se falar de um anestésico do grupo amida que tem um grupo éster no seu elemento químico, o que vai conferir essas propriedades de ser menos hepatotóxico é a articaína. Então vamos ver algumas curiosidades, aprender um pouquinho sobre a articaína. É uma molécula híbrida que é predominantemente amida, é classificado como amida, porém possuem esse grupamento éster, o que confere essa metabolização que acontece grande parte na região do plasma. Uma parte também dessa metabolização acontece realmente no fígado, assim como os outros da família amida, mas boa parte na região do plasma. A potência é 1,5 vezes a da lidocaína, que é o sal anestésico padrão, que é o sempre comparado em estudos. E o metabolismo acontece tanto no plasma, por conta desse grupamento éster, como também no fígado, o que confere essa possibilidade de prescrição em pacientes com problemas hepáticos. E isso é uma indicação importante da articaína. Agora a gente vai para o quiz 759. Concurso da RBO Jandira 2011. É a primeira prova que a gente tem da banca RBO, datada de 2011, Jandira. São doenças infecciosas fúngicas, bacterianas e viróticas, respectivamente. Alternativa A, blastomicose, B, hepatite B e AIDS. B, hepatite B, candidíase e AIDS. C, AIDS, sífilis e hepatite B. D, candidíase, sífilis e hepatite B. Questão bem tranquila, porque a gente conseguiria ir por eliminação. Vamos para as primeiras doenças, que são doenças fúngicas. Blastomicose é uma doença fúngica? Sim. Então a gente não elimina essa alternativa. Hepatite B é uma doença fúngica? Não, é uma doença viral. Dessa forma a gente já elimina essa. C, AIDS, doença viral, também elimina a alternativa C. E D, candidíase, a gente pode ficar com ela, porque ela também é uma doença fúngica. Blastomicose, só lembrando, não existe uma doença chamada blastomicose, mas existe a doença que acontece endemicamente em algumas regiões do Brasil, como principalmente na região sul, sudeste e centro-oeste, que é a blastomicose sul-americana, também conhecida como paracoccidioidomicose. O próprio nome, né, o sufixo coloca micose, então fica fácil de colocar como uma doença fúngica. O próximo grupo de doenças seriam as doenças bacterianas, e a hepatite B não é uma doença bacteriana, e sim uma doença viral. Dessa forma a gente já fica com a alternativa D, que sífilis é uma doença bacteriana, e virótica, a hepatite B sim é uma doença viral. Aqui, relembrando, né, a gente deu uma superclass, onde a gente falou de doenças bacterianas, e aí poderia ter uma pegadinha a respeito da doença chamada actinomicose. Por quê? O micose dá a entender que essa actinomicose seria uma doença bacteriana, doença fúngica. Mas, na verdade, a actinomicose é sim uma doença bacteriana. Por que ficou esse nome? Esse nome acabou ficando consagrado e aí não mudaram o nome da doença, ficou o micose, dando a entender que seria uma doença fúngica, mas é uma doença, na verdade, bacteriana. Tanto é que o tratamento dessas doenças de actinomicose é baseado em penicilina G-benzatina. Lembrando que a actinomicose é causada
pela bactéria Actinomyces israeli, e eu coloco como palavra-chave da actinomicose a presença de grânulos de enxofre. Então, na verdade, poderia haver essa pegadinha, mas aqui não existe essa pegadinha. Com segundo grupamento de doenças, a gente conseguiria matar e ficar com a alternativa D, candidíase, sífilis e hepatite B. Lembrando que sífilis é uma doença que é muito cobrada nos concursos públicos. Agora vamos para o quiz 760. Montemor, um concurso bem recente da Banca RBO. Sobre as coretas tipo Macau, assinale a alternativa incorreta. Aqui também muitas pessoas acabaram errando essa questão. Claro que é uma questão específica e a gente teria que relembrar algumas características da Macau e comparar também com as coretas Grace. Alternativa A, lembrando que é incorreta, assinale a palavra incorreta para não perder uma questão de bobeira, uma questão que você tenha até o conhecimento e perca por conta de uma distração. São também conhecidas como universais. B, possui a ponta arredondada e apenas um lado de corte. C, são desenhadas para adaptação de todas as superfícies dentárias. E D, são utilizadas no procedimento de raspagem. As coretas, de uma forma geral, são utilizadas no procedimento de raspagem. Então, tanto a universal, a Grace e as Macau também são utilizadas, né? Polimento coronário, então, para remoção de cálculo, remoção de biofilme e remoção de cemento contaminado também. São desenhadas para adaptação de todas as superfícies dentárias? Sim, por isso que elas também são conhecidas como coretas universais. Então, a Macau, tanto a alternativa A quanto a C estão corretas. Agora, a Macau tem essa particularidade que não é apenas um lado de corte, sim os dois lados de corte. E aí a Macau tem essa particularidade, por isso a alternativa B que está incorreta. Se fosse a respeito das coretas do tipo Grace, aí sim essa alternativa estaria correta. Então a alternativa B é incorreta. Muitas pessoas acabaram errando porque é uma questão muito específica e isso acaba diferenciando, né, as pessoas que se prepararam, que já viram uma questão da RBO e tiveram esse cuidado de diferenciar a Macau das Grace, e isso é importante. As coretas universais ou macais. Primeiro, a sua utilização é universal, ou seja, em qualquer região das arcadas dentárias. Sua angulação é de 90 graus, ambos os ângulos de corte podem ser utilizados e a lâmina é curva em um único plano. Então isso são detalhes importantes das coretas universais ou coretas de Macau. Quiz 761, Montemor 2019, assinale a alternativa que apresenta um vasoconstritor que atua nos receptores alfa e beta com predomínio de seus efeitos no beta, que ao estimular os receptores beta 1 do miocárdio ocorre um efeito positivo, inotrópico, força de contração, e cronotrópico, frequência de contração, com consequente aumento do débito cardíaco e frequência cardíaca. A, noradrenalina, B, epinefrina, C, levonorepinefrina e D, prilocaína. Aqui um detalhe bastante importante, a gente teria que relembrar as catecolaminas, que são as noradrenalinas e adrenalina, lembrando que eles são utilizados como vasoconstritores aqui no nosso mercado brasileiro. Ainda é importante lembrar que quando a gente compara noradrenalina com adrenalina, os efeitos nocivos ou os efeitos que não desejamos, quando a gente compara esses dois vasoconstritores, a noradrenalina tem muito mais efeitos nocivos quando comparado com a adrenalina. Então, quando você for comprar o seu anestésico, dê preferência sempre, ou você vai usar um anestésico onde você trabalha, aos anestésicos com adrenalina ao invés da noradrenalina, por conta dos menores efeitos indesejáveis. E isso se dá porque a noradrenalina tem um efeito bastante importante nos receptores alfa do miocárdio ou do coração. Esses receptores alfa vão promover uma vasoconstricção local e isso promove um aumento da pressão local. Dessa forma, a noradrenalina tem efeitos indesejáveis muito maiores quando comparados ao adrenalina. A adrenalina também tem ação sobre os efeitos, os alfa receptores, mas quando a gente pensa no maior efeito, acontece nos receptores beta adrenérgicos. Então,
Dessa forma, os beta-adrenérgicos, ao invés de produzir essa vasoconstrição e esse aumento da pressão, eles têm esse efeito positivo inotrópico, aumentando a força de contração, e cronotrópico, aumentando a frequência de contração. E aí, isso faz com que aumente a quantidade de sangue que o coração expulsa para a região do organismo como um todo. Dessa forma, se você vai escolher a melhor vasoconstritor, sem dúvida é a adrenalina, ou também conhecida como epinefrina. Lembrando que adrenalina e epinefrina são sinônimos, assim como noradrenalina e norepinefrina. Isso é um detalhe importante para os concursos, porque algumas bancas pedem adrenalina, se bem que aqui a gente pediu noradrenalina na alternativa A, e a B era epinefrina. Então essa banca pode haver essa mistura. E como fala que atua tanto nos receptores alfa e beta, mas com predomínio de seus efeitos no beta, esse é a característica da epinefrina ou da adrenalina, e aí a gente escolheu a alternativa B como a alternativa correta. Revisando, né, alguns detalhes da epinefrina ou da adrenalina, que são sinônimos, atua nos receptores alfa e beta com predomínio de seus efeitos no beta, estimula os receptores beta 1 do miocárdio, ocorre efeito positivo inotrópico e cronotrópico, com consequente aumento do débito cardíaco e frequência cardíaca. Essa é uma questão, assim, relativamente complexa, por isso a importância de revisar também a parte de vasoconstritores. Vasoconstritores, principalmente esses, né? Adrenalina, noradrenalina, levonorepinefrina e também a felipressina, que está presente na prilocaína principalmente. Vamos para o quiz 762. Carapicuíba 2018. A imunização reduz o risco de infecção, protegendo não apenas a saúde dos componentes da equipe, mas também a de seus pacientes e familiares. São vacinas recomendadas, exceto, assinala a palavra exceto para não perder essa questão, porque são vacinas que são aplicadas de forma rotineira. BCG, sarampo, hepatite C, dupla viral. Então, dentro dessas vacinas, quando a gente pensa, a gente olha as vacinas, a gente sabe que não existe vacina ainda, infelizmente, para os casos para os vírus do subtipo hepatite C, que causam hepatite C. Então, dessa forma, as vacinas que não existem ainda, né, se existissem, seriam recomendadas, sem dúvida, vacina para hepatite C. Lembrando que a hepatite C é uma doença que é transmitida ou por contato sanguíneo ou por contato de fluidos corporais. É uma doença que é transmitida muito, né, nos salões de cabeleireiros, de manicure, pedicure, por conta desse contato com os fluidos, principalmente sanguíneos. E aí é uma doença silenciosa que vai promovendo a morte dos hepatócitos de forma silenciosa. Hoje em dia, ainda bem que existe um tratamento, mas um tratamento extremamente agressivo, um tratamento que derruba muito o paciente. Tratamento para hepatite C que é baseado nos interferons e algumas novas medicações. Então não existe, seria recomendado, mas não existe a vacina para hepatite C ainda, infelizmente. Então a melhor forma de não ter o problema da hepatite C, a doença, seria prevenindo, né, evitando esses contatos, claro que esterilizando instrumentais, não compartilhando agulhas e entre essas coisas que a gente tanto sabe das aulas de biossegurança. Lembrando que hepatite C ainda não existe. Vacinas para hepatite A e hepatite B sim, mas hepatite C não. E a última questão, a sétima questão da semana 13 dos quizzes, é uma questão que aborda a conceituação de ASA, que foi preconizada pela American Society of Anesthesiologists. Sabendo-se que todo paciente que irá submeter-se a uma anestesia deve ser avaliado previamente, a American Society of Anesthesiologists, ou sigla ASA, propôs as normas de cuidados anestésicos com o objetivo de normatizar a avaliação. A abordagem deve incluir a revisão do prontuário,
a entrevista com o paciente, o exame físico, os exames de laboratório, as anestesias prévias, as medicações em uso e ou consultas com especialistas. De acordo com a classificação da ASA, um paciente que apresenta um distúrbio sistêmico importante, de difícil controle, com comprometimento da atividade normal e com impacto sobre a anestesia e cirurgia, é classificado como ASA, alternativa A, 1, B, 2, C, 3 e D, 4. Não é uma questão muito difícil, mas você tem que lembrar essa classificação ASA e depois da resposta a gente vai fazer uma revisão a respeito dessa classificação, porque às vezes é pedido, assim como caiu em Carapicuíba 2018. Nessa situação, o paciente que tem esse distúrbio sistêmico importante e de difícil controle é classificado como ASA 3. Então vamos rever esses conceitos, essa classificação de ASA da Associação Americana de Anestesiologia. Então essa classificação tem uma classificação agora bastante recente, que foi publicada num artigo do professor Eduardo Dias de Andrade, 2017, onde ele fala que o paciente ASA 1 é aquele cara saudável, que não tem nenhum comprometimento sistêmico. De acordo com a história médica, mostra pouco ou nenhuma ansiedade, então essa questão de ter ansiedade assim exacerbada, ele já não se caracteriza, não se classifica como um ASA 1, mas ASA 2. Sendo capaz de tolerar muito bem o estresse ao tratamento dental com risco mínimo de complicações. É aquele paciente ideal, aquele paciente que é normoreativo e não tem nenhuma contraindicação em relação às medicações e anestésicos, muito menos. Já os pacientes ASA 2, o que são eles? São os pacientes portadores de doença sistêmica moderada, é diferente daquela questão que a gente acabou de ver, de Carapicuíba, ou de menor tolerância que o ASA 1, por apresentar o quê? Maior grau de ansiedade ao tratamento odontológico e pode exigir certas modificações no plano de tratamento. Para cada caso particular, exemplo, sedação por meios farmacológicos, posicionamento da cadeira odontológica, menor duração das sessões de atendimento, entre outros, apesar de algumas precauções, o paciente ASA 2 apresenta risco mínimo de complicações durante o atendimento. Então, é um paciente que a gente vai tratar com bastante segurança. Obviamente que a gente vai tirar as informações dele na anamnese, mas é um paciente que não vai gerar grandes problemas para a gente. A troca de informações, claro, com os médicos é recomendável e as condições para que os pacientes sejam incluídos nesta categoria são: quais são elas? Pacientes com ansiedade aguda, histórico de episódios de alteração da consciência, então aqueles pacientes com hipotímia, são esses pacientes que podem ser classificados como ASA 2, mal-estar geral, desmaio em tratamentos odontológicos. Síncope, por exemplo, então síncope e lipotímia são esses pacientes classificados como ASA 2. Obesidade moderada, primeiros 2 trimestres da gestação, hipertensão arterial controlada com medicação, muitos dos pacientes nossos são esses pacientes controlados, diabetes tipo 2 controlado por meio de dieta, exercício e medicamentos, também muitos pacientes com esse problema, desordens convulsivas, com uso contínuo de medicação anticonvulsivante sem apresentar complicações recentes, tabagismo sem apresentar doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, angina estável, isso é importante, assintomática, exceto em extremas condições de estresse, e infarto do miocárdio ocorrido há mais de 6 meses. Então, esses 6 meses são importantes. Menos de 6 meses encaixaria em outra classificação, mais de 6 meses na classificação de ASA 2. Já o ASA 3 é o paciente da nossa questão. É um paciente portador de doença sistêmica severa que limita suas atividades, geralmente exige algumas modificações no plano de tratamento, sendo imprescindível a troca de informações com o médico. Aqui é essencial que você faça uma carta para o médico e saiba das condições desse paciente. Não é para pedir autorização, mas é para saber das condições sistêmicas. Você sabe o que o paciente tem, porque ele relatou durante a anamnese, você sabe qual o procedimento que você vai fazer e já vai descrever na carta para o médico o que você vai realizar, com qual anestésico você está pretendendo usar para conversar com o médico de forma profissional, não de forma a pedir autorização. O tratamento odontológico letivo não está contraindicado, embora este paciente apresente um maior risco durante o atendimento. São exemplos do ASA 3, o quê? Obesidade mórbida, o último trimestre da gestação,
Diabetes tipo 1, insulina independente com a doença controlada. Hipertensão arterial com níveis pressóricos situados na faixa 160/94 a 95 a 99 milímetros de mercúrio. Episódios frequentes de angina de peito com sintomas após exercícios leves. Doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema ou bronquite crônica. Insuficiência cardíaca congestiva, edema nos membros inferiores, nos tornozelos. Episódios frequentes de convulsão, crise asmática, pacientes sob quimioterapia, hemofilia, infarto do miocárdio ocorrido há mais de 6 meses, mas ainda com sintomas com dor no peito ou falta de ar. Importante o tempo pós-infarto e aqui no caso a importância dos sintomas terem continuidade mesmo após o tratamento. ASA 4 é o paciente que tem doença sistêmica severa sob constante risco de morte. Ou seja, apresenta problemas médicos de extrema importância para o planejamento do tratamento odontológico. Sempre que possível, os tratamentos eletivos devem ser postergados. Você não vai fazer um tratamento simples, né, que pode ser realizado posteriormente, após o controle da doença do paciente, até que a condição médica do paciente permita enquadrá-lo na categoria ASA 3. E não vai ser aquele paciente normo-reativo, saudável. As urgências odontológicas como dor e infecção devem ser tratadas de maneira mais conservadora que a situação permita. Quando houver indicação inequívoca de uma pulpectomia ou exodontia, essa intervenção deve ser feita em ambiente hospitalar, né? Porque se acontecer qualquer probleminha com o paciente, ele tem um suporte imediato. Não vá ser o herói e resolver o problema na sua cadeira odontológica para não ter problemas com esse paciente. São classificados nesta categoria pacientes com dor no peito ou falta de ar enquanto sentados sem nenhuma atividade. Então não põe a mão nesses pacientes. Incapazes de andar ou subir escadas. Pacientes que acordam durante a noite com dor no peito ou falta de ar são extremamente complexos. Pacientes com angina que estão piorando, mesmo medicados. História de infarto do miocárdio ou acidente vascular encefálico no período dos últimos 6 meses, dentro dos 6 meses. Com pressão arterial acima de 200 por 100 milímetros de mercúrio. Pacientes que necessitam da administração suplementar de oxigênio de forma contínua, aqueles pacientes com DPOC ou enfisema que foram relatados no ASA 3, mas que não necessitavam, né, de administração de oxigênio suplementar. ASA 5 seriam aqueles pacientes em fase terminal, cuja expectativa de vida não é maior do que 24 horas. Com ou sem cirurgia planejada. Invariavelmente, esse paciente está hospitalizado. Ele é um paciente que está no hospital. Nesta classe de pacientes, os procedimentos odontológicos eletivos estão totalmente contraindicados. E as urgências podem receber tratamento paliativo, como no caso de dor. Pertencem à categoria ASA 5. Que tipo de pacientes? Pacientes com falência renal, doença hepática ou doenças infecciosas em estágio final, né, aqueles pacientes com septicemia, infecção generalizada, pacientes com câncer terminal. E o ASA 6, que existe também pacientes com morte cerebral declarada, cujos órgãos serão removidos como propósito de doação e não se aplica à clínica odontológica. Então, gente, esse foi os quizzes da semana 13, a gente teve um pequeno atraso, como a gente falou, mas aproveitem, porque agora todos os quizzes vão ser publicados uma vez ao dia, todos os dias tem quizzes. Quando não tiver, acontecer algum probleminha, mas fique ligado, tanto no Instagram quanto no Facebook, LinkedIn, a gente sempre tem publicado esses quizzes para você participar, participe. Não sei se você já conhece o nosso canal do Telegram, um canal que tem mais de 500 pessoas já inscritas, onde eu dou dicas exclusivas, onde eu não falo essas dicas, tanto em nenhuma rede, Facebook, YouTube, Instagram, não se fala, somente lá no Telegram. Se você tem interesse, depois clica aqui no link, que a gente vai deixar um link do nosso, para você entrar direto no nosso canal do Telegram, um canal onde a gente fala sobre concursos de odontologia, dicas totalmente gratuitas. Então, a gente se vê nos próximos vídeos aí e um grande